Turururum, 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 tum, tum, tum. Olá, meus amigos, boa noite! Saúdo esses 18 fiéis aí que estão conosco nesse momento, já estão aí, já pulou para 28. Que beleza, hein? Boa noite a todos, uma alegria, é sempre uma alegria estar aqui falando com vocês nessa live. E aí, Fernando, tudo bem? Já conversamos hoje. Matheus, tudo bom? Já vão colocando aí da onde vocês são, que eu quero hoje muita interação com vocês, porque nós vamos falar hoje de uma cultura espetacular, que é o trigo. O trigo é maravilhoso, uma das culturas que iniciou a agricultura, e o trigo se confundem muito. E ela é fantástica. Até poucos anos atrás, a maior produção, a maior área, o maior consumo era do trigo. Mas aí o milho, logicamente, ele veio para ficar, porque o milho transformou esse produto, esse vegetal em carne. Mas nós ainda somos muito consumidores e muito dependentes de trigo. Então eu quero saber de vocês, da onde é que vocês são. Eu quero saber se vocês estão preparados aí para acertar no alvo da produtividade, da inoculação, em trigo também, não só em soja, mas também em trigo. Isso nos motiva a cada dia a entender. Eu passei, desde a última semana do Tira Dúvidas, aí eu passei pensando em trigo, estudando, com muita dedicação aí na cultura. E isso me deixou muito feliz aí, logicamente, para trabalhar com o trigo também, né? Trigo é maravilhoso. De onde é que vocês são? Santo Augusto, Jonas Della Rosa, Primavera do Leste. Opa, que legal! Luiz Paulo Esperotto, Santo Augusto, Wagner Becker, Eduardo Steinhaus, Casa de Pedra, que legal, hein? A brincadeira, a tradução livre aí, com o sobrenome do Eduardo. Matheus Poles, Nonoai, Norte Gaúcho. Norte Gaúcho deve estar com muito trigo. Eduardo Souza, boa noite, Eduardo. Da UERGS, Três Passos. Giruá, Paula Green. Paula Green deve ser a mãe da Eduarda. Acho que sim, né? Boa noite, amigos. São Paulo, Edinaldo, Wagner Becker, Jacir, Fontoura Xavier. Nossos amigos do Paraguai estão aí conosco, coisa boa. O Jaime, Dionara Vargas, Palmeira das Missões, Santa Rita, Paraguai. Samuel Borghetti, Stefanello deve estar na escuta aí, Stefanello. Vamos arrumar um jeito para nós ir para o Paraguai e dar um curso aí. Quero falar com essa turma, quero visitá-los, porque eles são ponta firme aqui conosco, né? Estão sempre nos prestigiando. Vamos ter que ir lá fazer uma viagem internacional aí, né? Mas não ficar que nem o Ronaldinho lá. Novo Machado, São Pedro do Sul, Franciele, Joelso Schneider, São Martinho, Igor da Silva, Santiago, e aí o Valdemir, Fabrício, Lavras, Minas, que legal, que bacana mesmo. Nós estamos aí, está dizendo que está tendo problemas aí na transmissão, mas eu acho que não, né? Acho que não. Osmar Henrique, Júlio de Castilhos, Ifarte, Júlio de Castilhos, Osmar Henrique Pias, Fabrício Carvalho, que legal, que legal.
Então o trigo, olha, o trigo ele está de uma forma aí muito interessante esse ano, muito interessante. O pessoal faz muita brincadeira com a tristicultura, mas acho que não, né? Nós não podemos de forma alguma encarar o trigo como tristicultura, que é uma cultura espetacular nesse binômio soja-trigo. Obrigado, Rosana, obrigado, Fabiane, por colocar aí o alvinho, né? Vamos acertar no alvo. E isso é importante, nós queremos acertar no alvo nessa inoculação. E hoje eu vou falar algumas coisas até que eu descobri essa semana. Estudando, porque eu gosto de me preparar muito bem para falar com vocês, porque vocês estão cada vez mais fera aí, estão cada vez mais estudados para falar com a gente. E eu tô estudando bastante, pesquisando, revisitando as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, os trabalhos de iniciação científica dos meus alunos, e isso me motiva a entender muitas coisas. Nós temos que entender cada vez mais e ir a fundo para trazer a informação mais precisa para vocês. Então, a precisão dessa informação tem que ser colocado no alvo. Vamos colocar o alvinho ali, olha, esse ano eu quero acertar na inoculação. Nós estamos hoje no dia 19 de maio, né? No prenúncio de fazer uma inoculação no trigo também, com uma bactéria chamada Azospirillum. É uma maravilha, né? A gente pode muito com essa bactéria, né? Essa bactéria livre no solo, foi descoberta 1937, né? E na Holanda, olha só, na Holanda está distribuída em todos os solos do mundo e ela é fantástica, né? Vamos colocar aí esse alvinho, vamos colocar o alvo para dizer que nós vamos acertar na inoculação em trigo. E eu também, antes de começar a live, essa live aí com vocês, eu quero dizer o seguinte, gente. Vocês, nós agrônomos, nós técnicos, nós agricultores, nós ligados à agricultura, nós temos um compromisso com a nossa categoria. Nosso compromisso com a categoria diz o seguinte: auxiliar e ajudar um colega de profissão não gera competição, e sim admiração. Olha só que fantástico, né? Vou repetir: auxiliar um colega de profissão não gera competição, mas admiração. E eu vou admirar muito vocês que vocês compartilharem essa nossa live, fazer esse compartilhamento, porque com certeza nós vamos estar auxiliando também colegas aí a falarem, a trabalharem, a entenderem o trigo de uma forma dinâmica, de uma cultura importante que nós estamos, e nós precisamos ampliar os nossos entendimentos sobre essa cultura. Então o trigo ele está aí, e esse ano de forma muito diferente, gerando muita expectativa, porque estamos saindo em geral de um ano em que a soja, né, teve problemas, mas o trigo promete muito, porque em anos secos o trigo vai muito bem, porque existe uma radiação solar espetacular para altos tetos produtivos, né? A nossa condição de falta de redução um pouquinho de chuva, isso nos gera de certa forma até uma expectativa positiva com esse trigo, para nós podermos produzir mais, para nós podermos produzir melhor. E diferente da soja, o trigo ele é um cereal aí que ele precisa, além de tu chegar lá na cooperativa para entregar a tua safra, vamos dizer assim, é a quantidade, é o número de cargas que você entrega, nós precisamos entender um outro elemento muito importante, que é a questão da qualidade. A qualidade é fundamental. Não adianta nós entregarmos 10 toneladas de trigo com um pH de 50 pontos. Nós queremos entregar um pH cada vez mais alto,
Porque sim, o trigo ele precisa ter um pH adequado para nós podermos extrairmos a farinha dele, né? E isso é fundamental. Então, nós estamos aí hoje com uma expectativa muito grande com essa triticultura para esse ano, né? Queremos ajudar os produtores de trigo a tomar suas decisões e ter uma boa tomada de decisão para esse inverno, esse final de outono, início de inverno, para semear, cultivar e ter o trigo como também uma opção aí para agregar em rentabilidade para essas nossos sistemas de cultivo, no Rio Grande do Sul. Logicamente, nós temos que entender vários elementos aí para essa triticultura dar certo. Então, vamos acertar no alvo, vamos colocar no alvo certinho aí, dizer, olha, eu quero acertar, eu preciso acertar, vamos colocar esse alvo, que é um compromisso de vocês, com a agricultura, com os colegas, esse compromisso, através de um compartilhamento adequado, nós vamos compartilhar informação e isso não vai gerar competição, isso vai gerar admiração entre os colegas, isso é muito bom, isso é fundamental. Então, o compartilhamento para a gente chegar a mais pessoas cada vez mais. Bom, depois dessa nossa conversa de saudação, aí hoje começamos cedo, hein? Começamos 12 minutos antes, 13 minutos, 12 minutos antes do horário. Eu já estava ansioso aqui para falar com vocês, já estava ansioso para escutar dúvidas, já estava sapateando aqui na minha volta, né? Para começar logo essa live e nós conversarmos a respeito do trigo, que é fantástico. Trouxe material hoje de primeira linha para vocês, com resultados aí de pesquisas de alunos de mestrado, alunos de doutorado, de iniciação científica do nosso grupo de coxilha aqui da UFSM. E é uma cultura que realmente ela precisa de qualidade na assistência técnica. Então, essa qualidade vai ser dada a partir do momento que a gente começa a trabalhar de forma efetiva, a conhecer, a ter mais conhecimento sobre ela. Apitou no sinal aqui 20 horas e eu saúdo a cada um de vocês para a nossa live a respeito dos pilares da inoculação em trigo. Sejam todos bem-vindos e essa é a nossa discussão dessa próxima hora, que vai ser fantástica, e com certeza vai ser fantástica, tá bom? Então o trigo, como eu estava falando, nós estamos com uma expectativa muito grande a respeito dessa cultura, e isso faz com que nós tenhamos que nos qualificar cada vez mais. O trigo não é para amadores, né? A pessoa que é gigolô do trigo vai se dar mal, infelizmente ou felizmente. Nós temos que nos qualificar nessa cultura tão espetacular, nós temos que conhecer o sistema de cultivo, não é simplesmente jogar a semente, fazer as aplicações, isso não vai funcionar para trigo. Para outras culturas, talvez, que não exigem um grau de tecnificação tão grande, mas o trigo exige um grau de tecnificação grande, um grau de conhecimento elevado, e isso vai fazer com que nós possamos aí trabalhar de forma muito mais seguros aí, quando a gente tem o conhecimento junto conosco, ok? Então vamos lá, vamos falar a respeito dos primeiros elementos aí que fazem com que o trigo seja importante. Então a primeira coisa que eu vou falar, já vou sair de vereda falando com vocês, é a questão de extração e exportação. Essa nossa recomendação de adubação nitrogenada para o trigo, ela leva em consideração o que tinha na safra anterior. Se tem resteva de soja, se tem resteva de canola, se tem resteva aí de, sei lá, nabo, milheto e assim por diante.
A taxa de liberação disso nós temos que considerar essa taxa de liberação um elemento importante aí, e aí nós temos que considerar que essa planta vai produzir, e nós queremos que ela produza cada vez mais, só que de tudo que tiver disponível no solo, ela vai extrair e vai exportar. E essa exportação de certa forma, do nitrogênio, é algo que nos motiva a entender a sustentabilidade como um todo. Porque, veja bem, a sustentabilidade da cultura do trigo, ela é de certa forma, ela é necessária. O custo de produção está altíssimo no meu ponto de vista. Nós estamos entrando numa onda de ter necessidade de fazer milhares aí, vou ser assim muito enfático, né? Muitas aplicações de fungicida, inseticida até nem tanto muitas vezes, mas fungicida. E isso faz com que de repente tu venha construindo a produtividade, tu vai chegar lá no final e tu tem um período de chuva intenso e tua massa de hectolitro joga, teu peso de hectolitro joga tua qualidade lá para baixo, isso é ruim. Então nós temos que entender aí que essa exportação, nós extraímos do solo, pelo menos 28 quilos de nitrogênio por tonelada de trigo produzido. E exportamos 21 quilos, né? Mas eu preciso ter 28 quilos de nitrogênio para exportar esse elemento aí para fora da lavoura. E é lógico que nós temos que entender que essa exportação aqui, vamos dizer aí, se eu quero sair dessas 3 toneladas, 4, quero ir para 5 toneladas de grão. Poxa vida, quero ir para 5 toneladas de grão. Eu tenho que considerar que eu tenho que ter disponível para a minha cultura do trigo aí 140 quilos aí de N, 303 quilos de ureia. Eu fiz uma conta rápida aqui, né, e coloquei um saco de ureia a R$80 e vou pedir para vocês fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma pesquisa rápida agora, uma pesquisa rápida, instantânea, em todo o Rio Grande do Sul, Paraguai e assim por diante, e outros lugares, até para nós conhecermos a realidade disso. Talvez eu esteja um pouquinho equivocado, talvez esteja um pouquinho diferente esse valor do saco de ureia. Eu quero que vocês escrevam aí, ó, o município e o valor que a cotação da ureia tá, porque isso vai nos dar uma base para entender que pelo menos eu gasto vamos arredondar aqui, R$490, arredondando, tá? De uma adubação de cobertura de nitrogênio. Então coloque aí, olha, sou de tal lugar e meu custo aí nesse sistema é R$490 de cobertura. Mas infelizmente, em função de uma série de coisas, da instabilidade produtiva e também da instabilidade de preço, né? Vamos ser bem claros, né? Se nós tivéssemos uma política de preço mínimo para o trigo de forma eficiente, de forma, né, audaciosa, porque hoje em dia, em tempos de pandemia que nós estamos vivendo, a segurança alimentar é fundamental. Nós temos que ter comida para essa gente aí, toda essa gente que está na cidade confinada. Nós precisamos trigo, e o trigo faz pão, faz cacetinho, faz massa, faz bolacha, faz cerveja, até cerveja faz, que beleza, né? Então nós temos que ter trigo para essa turma. E aí nós precisamos ter aí uma quantidade adequada de trigo, de reserva, uma reserva estratégica nacional. E eu estou dizendo assim, olha, se eu quero produzir 5 toneladas de trigo, quer dizer que 21 quilos por tonelada vai dar mais ou menos 100 quilos de exportação de N,
Isso dá em torno de 200. Mas nós estamos, o pessoal está colocando em São Pedro do Sul aí, São Pedro das Missões, Constantina, que bom, olha só. É o preço, isso aí, sabe? Isso é bem interessante esses valores, hein? Nós temos que ter ideia que o nitrogênio é algo que ele sofre influência do ambiente de uma forma muito grande. Não é simplesmente você jogar o nutriente lá no solo, o nitrogênio, que ele vai ser todo absorvido. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram que esse nitrogênio ele está ali disponível, você vai distribuir em cobertura, mas ele não é todo aproveitado. Parte dele é lixiviado, parte dele é volatilizado, parte dele, se veio uma chuva intensa, tem um escorrimento superficial. Então, por isso que eu coloquei aquele ponto de interrogação ali, se é só isso que a gente gasta. Em geral, o pessoal está usando em torno de 90 quilos aí de N em cobertura. Claro que depende de uma série de coisas, professor. Tá, dependendo da matéria orgânica, dependendo da cultura antecessora, dependendo da expectativa de rendimento, do teu desembolso, da tua capacidade, assim por diante. Mas eu quero que vocês entendam assim, ó, que isso que eu estou trabalhando, essas 5 toneladas de exportação, é uma conta de chegada. Então, para eu ter 5 toneladas, eu tenho que ter pelo menos disponível 139 quilos de N no solo. E ainda eu vou dizer mais, 50% desse nitrogênio, ele é perdido. A eficiência de utilização é 50%. Então veja, o trigo talvez, e eu vou colocar algo aqui que eu fiz umas pequenas contas, um custo de produção de 2.300, 2.400 desse desembolso, e 30% a 35% representa o custo nitrogenado. Então nós temos que entender o seguinte, gente, nós temos que entender que o trigo, se ele tem 30% a 35% do custo dele é adubação nitrogenada, adubação de cobertura, nós temos que entender que nós temos que buscar a sustentabilidade econômica dessa lavoura. Se eu não tenho um preço de chegada, não tenho um preço que determina o meu cultivo, é lógico que eu tenho que buscar um valor, uma sustentabilidade econômica. De qual jeito? Vendendo melhor, e isso não está na minha mão. Esse vender melhor mais ou menos, está na minha mão fazer um contrato futuro, explorar um nicho de mercado, alguma coisa assim, produzir mais, com certeza, mas eu tenho que garantir uma sustentabilidade econômica de forma a priorizar a utilização de recursos. E uma das formas é a utilização do azospirilo, que é essa bactéria que nós já falamos lá na soja e que nós já trabalhamos bastante. E ela age de forma um pouquinho diferente do que o Brad Rhizobium. Se o Brad Rhizobium é aquele casamento feliz que os dois trabalham para o mesmo fim, o azospirilo é uma sociedade. Como é que funciona a sociedade aí? Então, eu já vou falar como é que funciona a sociedade, mas eu quero valorizar aqui meus amigos, o Leonardo Colucci, que falou que R$ 87,00, o Saco, o Getúlio Vargas 92, Felipe no Alegrete lá tá no 82, Guilherme Almeida aí, vão acertar no alvo, isso aí, Guilherme. São Pedro das Missões 89, olha aqui, olha o preço da tonelada variando de 1.640 a 1.680 a R$ 2.000. Estou olhando aqui o Negrão de Souza em São Pedro, R$ 82,00. Então eu joguei para baixo ali, né? Eu joguei para baixo esse valor, ok? Estou jogando para baixo e isso, né, de certa forma, me preocupa. Joguei para baixo esse valor. Então é um pouquinho mais do que isso que nós estamos trabalhando, ok? E aí, essa sociedade que eu estava, obrigado pela informação aí de vocês, e nós precisamos acertar no alvo, né, Matheus?
o aluno doutorado aí, nós precisamos acertar no alvo com essa relação do nitrogênio, com essa relação desse entendimento, dessa sustentabilidade. Uma sociedade entre duas pessoas nem sempre é em partes iguais, correto? Então a planta e o azospirilo eles não interagem tanto assim. Porém, eles estão se ajudando mutuamente. Mas a eficiência disso é menor do que aquela eficiência que eu estava dizendo da soja, do Brad Rhizobium. O Brad Rhizobium hoje ele fornece todo o nitrogênio necessário aí para a cultura da soja se desenvolver, né, crescer, produzir, e tem um pouco dos restos culturais e é suficiente. Para altas produtividades já falamos. Agora o trigo não. O trigo a gente tem que ter clareza que ele não é da mesma forma. Ele é diferente. Ele é uma sociedade com azospirilo. Então, essa sociedade eu tenho que fornecer um pouco de nitrogênio, eu tenho que colocar a minha parte, o agricultor tem que colocar a sua parte, e o azospirilo vai colocar uma partezinha e a planta vai colocar outra. Então, assim vai funcionar. Aí nós vamos realizar esse manejo adequado com o nosso azospirilo, beleza? Então, nessa ideia de colocar as partes, nós temos que lembrar o seguinte, olha, se eu colocar somente ureia, eu vou ter esse custo aí que vocês me abordaram, né? Porém, essa ureia, eu tenho que adquirir ela, vocês imaginam que eu tenho dois momentos chaves de colocar essa ureia. Um desses momentos chaves é quando? Na base, nós temos que colocar alguma coisa na base para dar aquele starter. E nós temos que colocar, além da base, fazer em cobertura. Porém, se eu fizer só em um momento uma cobertura, lá na definição do potencial produtivo, pode ser que eu não acerte bem em cheio, o ambiente não esteja legal, e isso é uma dificuldade que eu posso ter. Então, às vezes eu divido. E numa divisão aí no início do afilhamento, eu coloco lá uns 30%, 40%, e no final do afilhamento mais uns 60%, 70%. Assim, um grande guarda-chuva para ter um entendimento. É claro que existe uma variação em função das condições do ambiente, assim por diante. Por que um pouquinho menos no início? O sistema radicular, no início do afilhamento, ainda é bastante incipiente, é bastante primitivo, é pequeno, então não adianta jogar muita ureia, que ela vai ficar disponível em solução nas primeiras 24 horas, mas a planta não vai ter uma capacidade de absorver essa ureia na sua totalidade. É que nem nós levarmos uma criança, vocês já levaram uma criança num buffet livre de uma churrascaria? Já experimentaram fazer isso? Então uma criança vai chegar lá na churrascaria e ela vai ter uma infinidade de comida para comer. E é churrasco, é picanha, é costela desossada, é maminha, é salsichão, é frango, e assim vai, é cupim, é ponta de peito. A criança vai comer tudo? Não, evidentemente não. Ela vai comer um pedacinho de uma coisa, um pedacinho do outro, porque ela não tem essa capacidade de consumo tão alto. Agora experimenta convidar o meu grupo da coxilha para um churrasco desse, que está tudo liberado. Hein, moçada, como é que é? Vamos acertar no alvo se convidar a gente? Não. Nós vamos dar um desfalque medonho, porque nós vamos comer até não dar mais, porque nós já temos uma capacidade de nos alimentar muito maior. Então, veja bem, uma planta pequena, ela tem uma pequena capacidade de absorver nutrientes, e uma planta já com afilhamento pleno, poxa vida, já tem uma maior capacidade de absorver os nutrientes. E também tem um outro elemento bem interessante, que esse primeiro nitrogênio vai ser, na partição de carboidrato, ele vai jogar para nós fazermos aí raízes, que é muito importante, né? Então as coisas estão ligadas. Porém, com esse nitrogênio que eu vou jogar ali, vou fazer em cobertura, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o ambiente agindo aí. Ó, o Giovanni Burg já se manifestou, esse é bom de garfo. A Eduarda também.
A Rosana também. Essa turma não é fácil. Convida a gente aí. Que nós vamos mostrar na prática isso com o churrasco para vocês. Brincadeira, né? Pra gente não esquecer mais, fizemos essa analogia aí. E tem outros bom de garfo aí, né? Carlos, viu? O Carlos colocou ali um no alvo também. Bom, o Evandro, esse também não é fácil, né? Bueno, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma disponibilidade grande de nitrogênio, um pico de disponibilidade grande, e o ambiente agindo sobre essa disponibilidade. Como ele é muito móvel na solução do solo, eu tenho ainda uma situação bem interessante. Estão vendo essas flechinhas? Para baixo nós vamos lixiviar uma grande quantidade, para cima vai ter uma volatilização, e esse para o lado significa aí um escorrimento superficial. Então nós estamos, sim, evidentemente, nós estamos no Rio Grande do Sul, onde nossas capacidades de termos um ambiente aí, um ambiente que tem uma elevada precipitação em pouco tempo, é muito alto. Isso é muito, né? Isso é muito provável que aconteça. Então, o legal é aplicar a ureia e ter lá seus 20 milímetros na sequência. Olha que espetáculo uma coisa dessa, mas eu não sei onde é que é o botãozinho que eu posso ir lá regular esse tareco, né? Isso seria perfeito, né? Para cair na solução, para entrar na solução e logo na sequência dessa chuva vir um sol para estar fotossinteticamente ativo, olha, seria perfeito. Mas nem sempre a gente tem o controle, aí dessa situação e muito embora esse controle esteja longe da nossa mão, por isso que a gente faz a partição disso em dois momentos ou até 3. Então, em 2 momentos eu acho que seja o mais comum, claro. Porém, nós temos a possibilidade de colocar essa bactéria também no sistema radicular na inoculação durante a semeadura. Olha só, não um suco de semeadura como a soja, como eu falei, mas fazer o tratamento dessa semente com um inoculante, com esse azospirilo. Né? Tu ter a semente tratada, inseticida e fungicida, ok? E ela está seca e você for ir lá e fazer a inoculação só com o azospirilo. Bueno, isso vai fazer com que no momento da germinação e emergência, a proximidade dessa semente com as bactérias vai causar essa interação, essa associação, não é simbiose, é a associação de sociedade, né? A associação entre esse esse azospirilo e essas raízes de trigo. Então imagina que nós vamos ter um funcionário na nossa lavoura que não está sujeito à lixiviação. Pode chover o quanto quiser, depois que ele se associou com as raízes, ele não vai mais ter essa relação de ser lixiviado. Ele não vai ser volatilizado, não vai ter escorrimento superficial. E ali nesse solo ele vai ficar fazendo o que o tempo todo? Ele vai ficar estimulando as raízes a produzir aminoácidos, a produzir fito-hormônios, e isso ocorre muito intensamente, isso é muito interessante, e fixando nitrogênio. Então são coisas associadas, muito interessantes, que a gente tem que levar em consideração. Né? Que tu vai ter um funcionário ali chamado azospirilo, que trabalha todos os dias, e que produz de forma eficiente aí, de forma eficiente para colocar esse nitrogênio para a nossa planta de trigo, ok? Então, a partir daí nós temos que entender algumas coisas bem importantes.
E eu apresento para vocês esse Azospirilo aí. Se estiver trancando um pouco, vocês pegam o cursorzinho e voltem um pouquinho, que ele para de trancar, tá? Às vezes isso acontece, mas eu acho que não, tá? Eu estou conferindo aqui no celular. Acho que não está trancando, ok? Bom, então eu tenho que entender o seguinte: vou ter que olhar para esse cara aí, vou ter que entender que ele tem vários flagelos aí, que ele tem uma relação muito interessante aí de tamanho. Que é aquela largura dele, 0,9 micrômetros? A Eduarda Green me ajudou a buscar essa informação essa semana. E um comprimento aí de 2 a 4 micrômetros. Eu coloquei um 3 aí micrômetros. Então, esse é o tamanho desse bicho aí, né? Ele vai ter que estar... Aqueles pré-requisitos que eu falei de semana passada, de temperatura, de cuidado, de data de vencimento e assim por diante, eles vão ter que ser levados em consideração, sim, também. E aí, isso nós vamos ter que cuidar para chegar essa bactéria chegar viva junto à nossa semente. Porque a semente, ela também, quando ela está aqui na minha mão tratada, e esse tratamento estiver úmido e eu colocar a bactéria sobre ela, e estiver úmido, ocorre uma mortandade muito grande de células bacterianas. É melhor que essa semente esteja sim seca, ela está seca, né? O TS está seco, e aí eu colocar o meu inoculante, e aí esperar secar a sombra e semear. Bom, e aí esse tamanho dessa bactéria aí, ela nos serve como curiosidade, né? Como curiosidade, mas é muito importante algumas coisas. E alguém aqui já fez uma pergunta, que eu tô com um olho na minha apresentação, nas perguntas, na turma, né? O Felipe aqui colocou aplicação em pré-semeadura com pulverizador. Azo mais Brad. Bom, o Brad, ele não, nesse momento, se é para trigo, a ação dele é diminuta, tá? Mas eu quero que você, Felipe e colegas, que nós nos coloquemos no nível do solo, nós nos deitamos ali no nível do solo e olhamos para aquela camada de palha. Vamos imaginar isso, aquela camada de palha, logo vem o solo, né, com uma palhinha decomposta, e logo a 3 centímetros nós temos a semente de trigo. Bom, esse 1, 2, 3 centímetros, chegando a 5 às vezes, será que isso é uma distância muito grande para o tamanho dessa bactéria aí? Você já pensou quanto que essa bactéria tem que percorrer em relação ao seu tamanho para chegar até a semente, até chegar até o sistema radicular? Então é lógico, se tu ao longo do tempo for fazendo aplicações com um pulverizador e só azospirilo na cauda, é lógico que tu vai enriquecer teu solo. Porém, nós temos que considerar algumas coisas. Que nossa semente de trigo, olha aí ela, né? Em torno de 6 milímetros de comprimento, uma variaçãozinha, claro que isso é fator genético, mas esses 6 milímetros, vamos tentar entender a relação desse milímetro com esse tamanho do azospirilo. Vamos pegar uma parte desses 6 milímetros aqui, ó. Essa aqui é 1 milímetro, tá? E esse 1 milímetro eu vou dividir ele em 1000 vezes, ok? Eu estou dividindo ele em 1000 vezes. Você já pensou como é que eu vou fazer isso, essa divisão em 1000 vezes? É uma loucura, né? E aí, essa divisão, eu vou ter que pegar uma lupa, né, um microscópio para olhar, e eu vou enxergar quase chegando em uma vez 1 micrômetro, mas em geral o comprimento chega
0,9 por 3 micrômetros. Tá? Então, é uma distância, é um tamanho muito grande, é uma diferença muito grande em relação ao tamanho da semente de trigo e em relação ao azospirilo. Bom, se eu tiver um azospirilo colocado à distância de 1 centímetro de semente de trigo, 1 centímetro apenas 1 centímetro, e eu pensar o seguinte, vou transformar esse azospirilo em um carro popular aí, né, para ver qual é a distância que eu tenho que percorrer com esse carro popular, que tem em torno de 3,9 metros de comprimento, para chegar até essa semente. Então eu tenho que ter, se eu colocar enfileirados aí essas bactérias dos azospirilo, eu vou ter mais ou menos umas 3.300 bactérias. O Brad Rhizobium é um pouquinho menor, então é mais ou menos umas 5.000 bactérias. Aonde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar e dizer para você, se for um carro popular como esse ali, é como se esse carro ali tivesse que percorrer uma distância de 13,5 quilômetros para chegar até a bactéria. Não sei se todo mundo conhece Santa Maria, mas é como sair do arco da UFSM e chegar na cidade de Itaara. 13,5 quilômetros. Morro acima, como diz o outro, né? Então é uma loucura isso. Essa distância que nós imaginamos assim é 1 centímetro. É muito pouco, está muito próximo, mas para o nosso tamanho. Para o tamanho de uma bactéria, dessa bactéria do azospirilo, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ter, equivale a essa distância. É muito, muito, muito grande. Por isso que o contato semente inoculante, eles têm que estar muito próximo, porque realmente a distância é longa. Mas evidentemente nós temos que ter esse contato próximo, e aí o teu tratamento com o inoculante vai ter que ser perfeito aí e recobrir todas as sementes. Não adianta fazer aquela ação de jogar o inoculante na caixa de semeadura. Isso realmente não vai cobrir todas as sementes, né? E aí esse inoculante, essa bactéria, ela não vai ter essa capacidade tão grande de andar de um lado para o outro, né? Vamos pensar o seguinte, algumas perguntas aqui eu já vou respondendo, tá? Podem fazer perguntas à vontade aí, que é um prazer responder, tá? Nesse quadro da esquerda aí, uma inoculação esporádica, como talvez alguém possa pensar, olha, esporadicamente, e esses pontinhos rosa, coloquei rosa para contrastar bem, nós temos aí algumas bactérias no solo, contra uma inoculação anual, que anualmente nós aumentamos o número de bactérias no solo, perfeito? Com isso, se eu colocar essa semente ali de trigo e não realizar essa inoculação, esse sistema radicular, ele que vai ter que procurar as bactérias. E por vezes ele encontra essas bactérias, e por vezes ele não vai encontrar as bactérias, porque o sistema radicular da semente de trigo, ele está buscando o quê? Ele está buscando água e nutrientes. Ele que emite um sinal, fator NOD aí, para ocorrer essa simbiose. Perfeito? Então, imagine que essas bactérias, elas que vão ter que fazer o ajuste fino para chegar próximo à semente. As bactérias têm que chegar próximo às raízes, tá? Então, às vezes é muito difícil. Agora, se eu faço isso aqui, eu coloco uma semente muito bem inoculada ali, coloquei até algumas bactérias com um rosa um pouco mais forte, aí não que elas sejam rosa na sua verdade, né? Mas para nós termos essa diferença.
Se for muito bem inoculada, esse sistema radicular ele vai carregar junto com ele bactérias mais eficientes para o sistema radicular e a simbiose e a associação vai ser mais eficiente. Percebam que agora eu tenho uma maior chance, uma maior probabilidade de haver uma associação mais eficiente. E de essa associação dar diferença na produtividade de grãos. Porque não adianta eu ter uma bactéria de Azospirillum aqui, ou meia dúzia, como aqui no quadro da esquerda, como o quadro da esquerda, poucas bactérias, o que vai acontecer? Não vai representar muita coisa, mas eu tenho que ter muitas bactérias, que nem o quadro da direita, para quê? Para a gente ter essa boa associação em todo o sistema radicular. Infelizmente, o Azospirillum, ele não é tão marqueteiro como o Bradyrhizobia. O Bradyrhizobia é fantástico. Ele mata a cobra e mostra o pau, né, como diz o outro. Nós temos o quê? Nós temos no Bradyrhizobia a formação dos nódulos. E no Azospirillum não formam nódulos. Olha que pena que não está formando nódulos, né? E aí às vezes é difícil de nós... Poxa, tu não está enxergando o negócio para dizer assim, olha, isso realmente está dando certo, não está, talvez, lavouras lado a lado. Ou semeadoras que a gente consiga fazer em alguns carrinhos, algumas fileiras, fazer inoculação para ver, para testar, mas fazer uma inoculação bem feita. E aí nós temos que entender também, nos lembrarmos, que a raiz, ela busca, né, ela vai buscar água, e essa água vai vir até a raiz por diferença de potencial. Perfeito. Pode ser que traga alguma bactéria junto, isso é bem possível que aconteça. A bactéria busca a raiz, mas aí eu pergunto, quem que tem maior velocidade? O movimento da água? O crescimento das raízes ou o movimento da bactéria? Então é como ajustes, né? O movimento da água talvez tenha uma velocidade maior do que das raízes e maior do que da bactéria. A bactéria é um ajuste fino. E aí eu quero, com todas essas histórias que eu contei para vocês, eu quero dizer que a bactéria tem que estar junto da semente, com uma inoculação de qualidade para dar certo o processo, porque senão eu não vou conseguir ter um processo que dê certo. Então, anualmente eu tenho que fazer esse enriquecimento desse solo através da semente. Posso fazer também através do foliar? Posso, alguém está perguntando aqui, posso fazer foliar? Pode, mas aí o foliar, imagine que o foliar está lá em cima, como é que ele vai chegar até a raiz lá embaixo? Ele vai agir na folha, estimulando a produção de hormônios, fito-hormônios e assim por diante. Ele não vai agir fixando o nitrogênio. Então percebam que quando o Azospirillum está na semente, na raiz, ele age fixando o nitrogênio e produzindo fito-hormônios, além de uma série de outros elementos aí. Então a gente tem que ter essa relação muito, muito clara aí para nós, tá? Bom, e aqui é uma foto bastante clara de raízes inoculadas e não inoculadas. Por quê? Porque existe esse estímulo ao crescimento radicular. Existe um estímulo à produção de fito-hormônios. E esse sistema radicular ele vai ter mais bocas, né, no solo, vai conseguir absorver mais nutrientes, água, solução e assim por diante. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um sistema radicular mais agressivo, com maior capacidade de absorção de nutrientes aí, de nutrientes e nitrogênio para o nosso sistema. Olha lá nessa foto seguinte, né? Esses pontinhos em azul aí são pontos de infecção por Azospirillum. Essa associação está ocorrendo, né? Uma câmera especial com fotoluminescência. Nós temos aí a presença de uma quantidade muito grande de Azospirillum
nessas raízes que nós temos aí. A olho nu, alguém está perguntando como é que eu faço, né, para identificar. Não tem como identificar a olho nu a presença das aspirinas. Você tem que garantir que o teu processo de fazer o processo de inoculação está sendo muito bem feito, correto? Mas aí eu também posso colocar isso nas folhas, correto? Vamos colocar nas folhas aí, e se nós fazermos um corte transversal nessa folha, a gente tem aí uma seção transversal, onde a gente tem uma cutícula serosa, pode ter aberturas, isso ocorre, né? E cada vez que tem essa célula vermelha aqui com o limbo amarelo aqui, isso não é doença, isso está representando o azospirilo, e ele pode entrar nessa através de rupturas na cutícula serosa, ele pode estar dentro do mesófilo, ele pode estar no xilema, ele pode estar nesse espaço aeroso, entrar pelo estômago nas epidermes inferiores, o estômago na epiderme superior. Então, ele vai entrar estando dentro do meu sistema, né, dentro dessa folha. Mas nessa folha ele não vai agir fixando nitrogênio. Ele só fixa nitrogênio, só tem esse processo de fixação de nitrogênio lá na raiz, né? E na folha ele vai estimular a produção de fito-hormônios, que também são muito importantes para a planta, e isso é fundamental. O crescimento radicular, maior índice de área foliar e folhas muito mais nutridas pela produção de fito-hormônios e assim por diante. Então, também pode ser, nós temos duas opções: fazer a aplicação foliar, nós sabemos que a foliar vai ser só para fito-hormônios, e aplicação via semente, que aí nós vamos ter essa relação muito importante aí da fixação biológica de nitrogênio, ok? Bom, aqui agora eu vou trazer alguns dados aí dos nossos alunos. Aqui a Janete de Nardim aí, ela fez um experimento muito bem conduzido, muito bem organizado, e aí eu extraí alguns dados para facilitar a nossa visualização, e aqui é sem azospirilo, tá? Isso aqui é sem azospirilo, para apenas três cultivares de trigo, 3 cultivares representativas, o parrudo, o sinuelo e o quartzo, que nós temos que entender que algumas cultivares elas respondem à adubação nitrogenada. Elas respondem à adubação nitrogenada, e algumas outras elas não respondem, elas já são boas por excelência. O quartzo saiu do mercado por causa da ferrugem, né? Quebrou-se essa resistência aí da ferrugem, problemática, coisa e tal, mas ela é uma baita cultivar. Alguns dados dizem que chegou a 50%, 60% da área do Rio Grande do Sul cultivada com quartzo. E ela tinha uma capacidade enorme de estabilidade. Percebam aqui, eu coloquei 70, 140 kg de nitrogênio e praticamente não houve diferença. Enquanto que a parrudo e a sinuelo, cada ponto de nitrogênio que eu estava colocando a mais, eu aumentava para a parrudo, aí, que responde muito à adubação nitrogenada, eu estava colocando o que? 10,34 kg de grão a mais. E no sinuelo 4,5 kg de grãos a mais. Então elas respondem. Então eu quero que vocês entendam que não é sempre que o nitrogênio dá certo. Assim como não é sempre que o azospirilo dá certo. Se você não proporcionar as melhores condições para o teu sistema, isso talvez não dê certo. No nitrogênio, no caso do nitrogênio, a cultivar é fundamental. Também entendo isso, que a cultivar é muito fundamental. E existe uma capacidade de absorção desse nitrogênio e transformação em grãos aí muito, muito interessante. Seguindo nessa ideia, eu reduzi um pouquinho, e alguém está me perguntando a respeito de aplicação foliar. Não respondi antes, no final eu vou dar aquela repassada geral, mas eu estou aqui com o olho olhando. Mas a aplicação foliar, vejam que interessante.
Vocês estão vendo que está faltando os dados de 140 quilos de nitrogênio, né? 140 quilos de nitrogênio, por ser uma associação, existe nitrogênio demais para o sistema que a planta não se interessa mais no azospirilo. E aí, não é necessário aplicar o azospirilo. Agora, se eu for colocar no sistema onde eu não tenho adubação de nitrogênio, no parrudo, ou tenho 70 quilos, ou no sinuelo com 0,70 quilos, eu tenho aumentos de produtividade que chegam a 704 quilos nesse experimento da Janete. Olha que dado interessante, via foliar. Mas é lógico que esse via foliar eu não posso colocar junto com um herbicida, fungicida, inseticida. Ele tem que ser só ele. Em que momento que eu faço isso? Olha, eu tenho que fazer um afilhamento. Então, quanto menos nitrogênio você coloca na tua cultivar, mais ação o azospirilo tem. Aumentar 603 quilos, sair de 2.000 para quase 2.000, se for número redondo, 2.000 para 2.693, são 10 sacos a mais. Lá no caso do sinuelo, até um pouco mais que 10, 11 sacos a mais, né? Então tu tem uma diferença relevante nisso. E se você tem dúvida financeiramente, coloca R$15 a dose de azospirilo versus a tua quantidade de nitrogênio que você for aplicar. Então, quanto menos nitrogênio tem no sistema, mais eficiente ele vai ser. Via foliar funciona muito bem, né? E isso vai ser até muito interessante aí, muito interessante do ponto de vista de manejo. A Letícia compartilhou nossos canais de informação. Cheguem, curtam, compartilhem eles, né? Sigam eles, aí é bom. Sempre tem novidades, sempre tem algo importante aí sendo divulgado. Bueno, voltando para cá. Então, quanto menor a quantidade de nitrogênio aplicado, maior a eficiência. Mais que 70, 90 quilos de nitrogênio, não ureia, de nitrogênio, ele já perde a sua eficiência, né? 140 quilos não tem eficiência nenhuma. Nós fizemos esses três para nós termos aí uma distância adequada entre eles, ok? Bom, aqui nós temos a pesquisa do doutorado do Marlon, que apresenta algumas coisas importantes, né? Percebam aqui nessa imagem uma testemunha de trigo germinada, tratamento de semente, que de certa forma uniformiza e protege essa semente, só que a semente ela espera um pouquinho mais para sair do solo, né? E aqui os osmoprotetores, que alguém perguntou ali, olha, como é que são esses osmoprotetores? Realmente eles fornecem nutrição e proteção entre a semente e a bactéria? Será que formam essa capa? Alguns sim, outros não. Perceba aqui que onde eu coloco só a testemunha e só azospirilo, funciona, o número de plantas normais é máximo, mas na hora que eu começo a colocar um monte de coisa junto, começa a cair a minha eficiência. Aqui eu tenho o comprimento da parte aérea, comprimento radicular. Percebam onde eu tenho azospirilo aqui, ele é maior, sempre maior em relação a onde eu tenho o TS, o químico, né, do que onde eu tenho o osmoprotetor, só que eu tenho que entender que o meu TS ele é importante também. E aqui a massa de plantas. Olha, o azospirilo produz uma mesma massa de plantas aí em relação à testemunha. A testemunha a gente sabe que em condições de laboratório não tem nenhum íon aí atrapalhando esse sistema, correto? Aqui é uma foto do lado esquerdo aí, esse processo em hidroponia. Um grande abraço para a professora Luciane Tabaldi, nossa amiga, colaboradora, que nos ajuda a entender esse processo
através da hidroponia, onde essa solução do lado esquerdo e do lado direito, essa solução não possui nitrogênio. Então tem todos os outros nutrientes para a sobrevivência da planta e plântula, mas nitrogênio não. Percebam que onde eu tenho sementes germinadas e estabelecidas aí com o azospirilo, eu tenho já plântulas bem mais desenvolvidas do que do lado direito. Por quê? Porque do lado esquerdo tem essa efetividade dessa produção, dessa fixação desse nitrogênio, e do lado direito eu não tenho isso. Então, em relação à massa de raízes, eu tenho pelo menos 18% a mais de massa de raízes, e nós sabemos que o trigo tem um sistema radicular meio frágil, né? Precisamos mais raízes. Então o azospirilo aumenta em 18% essa quantidade de raízes, né? Essa massa. O volume de raízes, tanto a total quanto as axiais, né, as secundárias, aumenta aí em 15%. E isso é muito bom, né? 15% a total e as axiais 22%. Vamos imaginar, né, que nós temos um sistema radicular mais vasto, mais denso para captação de nutrientes da solução do solo. Isso é fundamental. Então, esse é o trabalho de doutoramento do Marlon, né? Defendeu há pouco. Os artigos estão sendo publicados aí. Mas a gente vê que existe uma ação muito grande e muito importante do azospirilo. E aqui nós trazendo esse gráfico, talvez nós poderíamos ter particionado ele, né? Mas eu quero que vocês observam aqui a produtividade. São dois elementos, né? São vários elementos aqui. Nessa coluna em cinza, nesse cinza aqui, ó, eu tenho um pH do solo 6,5. E aqui do lado esquerdo, aqui eu tenho um pH do solo 4,8. Então, o pH é importante, isso é óbvio, mas por vezes eu tenho que falar. Eu tenho muito que falar sobre isso, porque o óbvio tem de ser dito para as coisas darem certas, né? E aí, além de nós termos com o azospirilo a maior produtividade, que é aqui do lado esquerdo, nós temos a relação da massa de hectolitro. Percebam onde eu tenho o azospirilo, aqui, ó, nessa relação nós temos uma maior massa de hectolitro. E aqui é um aumento de 337 e 292 quilos. Aqui eu busquei hoje à tarde ainda, falei com meu amigo Rodrigo Ludwig, professor Rodrigo, é uma das primeiras dissertações, que não é só a quantidade de grãos. Vocês lembram que no início da nossa conversa aqui, nós falávamos de qualidade, e vocês percebam que aí o experimento dele foi um experimento fantástico, foi aqui em Santa Maria, foi na CCGL Cruz Alta. Um abraço também para o nosso amigo Dalvani Hockenbach, que nós avaliamos 10 cultivares de trigo aqui em Santa Maria e Dres, lá em Cruz Alta, durante 2 anos. Eu trouxe dados parciais aqui, mas eu quero que vocês olhem toda essa numeração aí, ó. Se vocês comparar sem azospirilo e com azospirilo, aqui, ó, a coluna da direita está dizendo que eu tenho com azospirilo e aqui eu tenho sem. Na qualidade, isso é o pH. Percebam que eu tenho, cada vez que eu tenho um pontinho azul desses, eu tenho um aumento do pH. Então, o azospirilo, além de aumentar a produtividade, aumenta a minha qualidade. E esse amarelo não é diminuição, é empate, viu? Amarelou porque empatou. Mas nós temos das 10 cultivares, 9 aumentou o pH em pelo menos em média 2 pontos e 1 manteve-se igual. Então você está ganhando em produtividade de grãos e está ganhando em qualidade de grãos. Olha, eu acho fantástico isso aí. Então, um abraço para o Rodrigo também, né? Além da qualidade, nós conseguimos provar que a quantidade, a qualidade também.
Marcos Brum, o Marcos Brum, primeiro orientado doutorado aí, e ele fez com aveia e azevém. Eu prometi esses dados, eu trouxe esses dados, prometi na live passada, eu trouxe aí para vocês. Percebam aqui, ó, nessa coluna, nós temos 0 kg de nitrogênio, matéria seca do consórcio aveia e azevém. 50 kg de nitrogênio e 100 kg de nitrogênio. E aqui com azospirilo e sem azospirilo. Percebam que se eu encaixar esses 4.500, vai ter que dar entre 50 e 100 kg de nitrogênio. Vai dar aqui, né, no meio. Então eu fiz uma regra de 3, que essa quantidade de, essa inoculação do azospirilo na aveia e no azevém, ela vai ser referente, vai ser similar, vai ser análogo, né, a 63 kg de nitrogênio por hectare. Então você está lá com o teu gado, você está lá com o consórcio aveia e azevém, você está descapitalizado, poxa vida, coloca azospirilo. Você está colocando, faz uma inoculação bem feita, você está colocando aí 63 kg de nitrogênio por hectare ou 136 de ureia, ou ao preço que vocês estão dizendo. Eu coloquei 80 aqui de novo, ó, mas na verdade é um pouquinho mais, dá mais de R$220 por hectare de economia que vocês vão ter. Olha que fantástico, né? Bom, e aí nós vamos para as dicas importantes, aí depois nós vamos falar sobre as perguntas de vocês, né? Vamos tentar responder as perguntas. Vou lembrar para vocês o seguinte, ó, nem todas as perguntas eu acabo respondendo aqui, porque nós temos 1 hora, né, para responder essas perguntas, mas na quinta-feira, às 19h39, que é um número lindo para jogar o jogo do bicho, 19h39, nós temos uma live no Instagram da Coxilha, que é só um bate-papo para responder as perguntas. Aí não vai ter PowerPoint, aí vai ter essa próxima semana é a Rosana Tasqueto, nossa aluna, que vai servir como moderadora e a gente vai discutir essa relação. E no Instagram da Coxilha, quinta-feira às 19h39, espero todos vocês lá. E aí eu tenho algumas dicas muito importantes, né? E aí nós vamos ter essas dicas importantes aí para vocês. Sustentabilidade econômica, gente. A nossa geração vai passar por essa transformação de agroquímicos, agrotóxicos e assim por diante, por uma sustentabilidade econômica, e nós vamos precisar saber usar muito bem isso. Bom, até lá, né, até o dia que nós estivermos dominando todas as técnicas, eu já tenho que ir aprendendo com azospirilo dia após dia, ok? Então a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Eu posso aplicar o azospirilo tanto foliar quanto na semente, mas eu sei que foliar eu tenho produção de fito-hormônios e na semente fito-hormônios mais nitrogênio. Que espetáculo, né? E o processo, gente, lembrem das lives anteriores, o processo é fundamental. Aquilo que eu falei para vocês, que o processo é fundamental, a dica do mestre vale para cá também. E aí nós temos que ter o cuidado redobrado. Wagner Nicola colocou ali o alvo. Nós temos que acertar no alvo. O alvo, qual é que é o nosso alvo? Fazer o processo bem feito, com qualidade, com maestria. Isso nós temos que ter essa capacidade. Nós somos agrônomos, nós somos técnicos, nós somos excelentes produtores rurais e nós somos trigueiros de nascença. Então nós temos que fazer esse negócio bem feito. Então, a partir daí, a gente pode pensar em ter um cuidado redobrado. Faz a inoculação e semeia no mesmo dia. Alguém me perguntou, faz a inoculação e semeia no mesmo dia. Isso é fundamental. Quantidade de grãos, vocês viram que quanto menor a quantidade de N que eu coloco, maior é a relação de a produtividade que eu tenho com azospirilo. Chegou a 700 quilos via foliar. Fantástico, né? Alguém perguntou aqui qual o volume de calda. Cara, usa 80 a 120 litros
e bota 3 vezes mais azospirilo na cauda do que indicado pela semente, olha lá na recomendação do produto, cada um tem a sua, né? A sua aí. E qualidade. Poxa vida, o preço do trigo tá ruim, mas eu tô vendendo trigo tipo 2. Poxa, eu posso sair de 77, 76 e ir para 80, né? Eu joguei um dinheirinho a mais. Aumenta a qualidade em 2 pontos. Em média, tá, gente? Média, por favor. Economia, dinheiro, não é só a quanto tu vende, é quanto tu economiza. Isso eu tenho que realmente pensar aí. E aí, por final, a dica do mestre, né? A dica do mestre de hoje é uma dica que vai ao encontro de tudo aquilo que eu falei com o Brad Rizzo. Os elementos de temperatura, armazenamento, cuidados de validade do produto, boa homogeneização são fundamentais, que o processo é fundamental. E esse não é a empresa que realiza, é vocês. É cada um de nós, é eu, é vocês, para nós termos aí uma inoculação de qualidade. Então essa é a dica. E se especializem nesse processo de fazer a inoculação bem feita. Tá? E se atentem nesses itens que vai dar certo. Bueno, agora nós vamos aí para as perguntas. Essa turma das perguntas, né? Então esse é o momento mágico aí, que nós temos que ter um bom entendimento. O Rafael, vou responder 3 perguntas que nós estamos passando do horário já, né? E as outras perguntas eu vou responder na live de quinta-feira, lá no Instagram da Coxilha, quinta-feira às 19h39. Alguém está perguntando aqui qual o volume de cauda seria interessante no TS por hectare. Qual é o volume de cauda do TS? Poxa, em torno de 300 ml, né? Para a inoculação. Esse mais ou menos é o volume de cauda. Uma ótima pergunta, né? O Domênico, 63 quilos no alvo em máxima eficiência. Rapaz, eu me espantei com essa coisa. Porque eu vou fazer um comentário, o Marcos Brum, meu grande amigo, nós estamos numa região aqui onde a aveias e no inverno são excepcionais, nós temos que ter, mas nós temos que ter com qualidade, e a qualidade é através do azospirilo, que vai estar introduzindo nitrogênio nesse sistema. Vamos fazer com qualidade, vamos acertar no alvo. E aí o Leonel Francisco, como impacta o aporte do cultivo antecessor nas análises a respeito dos nutrientes? Olha, esse nitrogênio que está vindo da decomposição, da ciclagem dos nutrientes das culturas anteriores, ele não está vindo concentrado, ele está vindo muito bem distribuído e sendo liberado aos poucos. Ele não impacta negativamente, muito pelo contrário, ele impacta positivamente nessa minha produção, produção de grãos e matéria seca. O tratamento de semente inibe o azospirilo, olha, nós temos que ter um cuidado redobrado, que nós temos alguns produtos aí que servem muito bem para proteger contra fungos e contra pragas, fungos, doenças e assim por diante, só que se misturar eles com o azospirilo, não vai sobrar nenhuma bactéria viva. Então nós temos que ter um cuidado, a inoculação só vai ser possível se o TS estiver seco, TS químico, e nós fazermos a aplicação de azospirilo, e a partir da aplicação de azospirilo esperar secar e semearmos no mesmo dia. Então isso é fundamental para esse nosso entendimento, ok? Meus amigos, Lucas Stefanello e toda a equipe do Mais Soja
muito, muito obrigado. Nós temos aqui mais de 40 perguntas e, infelizmente, nós vamos até meia-noite respondendo, né? Não quero atrapalhar a janta de cada um de vocês. Vou estar no nosso Instagram da Coxilha, a Letícia, nossa aluna aí, postou a recém, as nossas redes sociais, se alguém puder postar novamente, a Letícia também puder postar novamente, lá o Instagram e assim por diante, para nós termos essas informações que vão ser passadas no Instagram da Coxilha e tudo mais, que vai ser um bate-papo um pouquinho diferente aí para a nossa discussão, nosso entendimento, vai ser mais descontraído, 1 hora só de resposta, de perguntas e respostas. Ok, meus amigos? Obrigado pelo espaço, Lucas Stefanello e toda a equipe do Mais Soja, sempre, olha, trazendo material de qualidade e pessoal bacana. Obrigado, abraço, até quinta-feira. Até mais.